Boa noite, queridos irmãos. Estamos ao vivo. Mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra do nosso Deus. Como é bom saber que você está chegando, que você já está aí e que Deus, mais uma vez nesta noite, irá falar ao seu coração através da palavra dele, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele nunca deixa de se relacionar com os seus. O nosso Deus nunca deixa de falar aos nossos corações. O nosso Deus nunca deixa de usar um instrumento dele para que possa falar aos nossos corações. Lembro-me de alguns textos da Bíblia que Deus usou vários homens, várias mulheres para falar ao coração de várias pessoas. Lembro do texto lá de Balaão, que Deus chega a usar uma mula para falar ao coração de Balaão e para mostrar a ele a vontade de Deus. Não quero dizer com isso que eu seja uma mula, não quero dizer com isso, mas quero falar para você que o nosso objetivo nesta noite é transmitir a palavra de Deus. Nesse momento, às 19h30, se nós estivéssemos com as nossas atividades normais, nós estaríamos iniciando o nosso culto lá no templo. Nós estaríamos iniciando o nosso culto lá em cima, com a igreja presente, com a igreja reunida. Mas, devido a esse momento que o mundo está passando, nós não temos podido nos reunirmos como igreja no templo, mas nós temos nos reunido como igreja em nossas casas. Nós temos nos reunido como igreja nos nossos espaços que nós temos. Você na sua casa, eu na minha casa, e assim nós temos nos reunido e nós temos proclamado o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Estou percebendo, os irmãos estão chegando, bastante gente aí já logada aí com a gente, ouvindo a palavra, participando deste culto. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por essa oportunidade de estar entrando na sua residência, através desta live, através deste vídeo ao vivo, para compartilharmos a palavra de Deus. Querido irmão, querido amigo que está assistindo o nosso culto online, o nosso culto ao vivo, eu quero antes de qualquer coisa, eu quero trazer uma palavra de cunho utilidade pública. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, eu quero trazer uma palavra para você nesse momento. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é muito sério. Hoje eu tenho evitado um pouco de assistir reportagens. Quando eu quero saber alguma coisa, eu acompanho ou pela internet ou pela televisão a entrevista do ministro da Saúde, porque ninguém melhor do que ele para nos dar a informação. E antes de sair de casa para vir aqui para a igreja, para que nós pudéssemos estar nesse culto, eu estava ouvindo a entrevista do ministro da Saúde. Irmãos, o caso é sério, a situação é séria. Eu quero dar uma palavra nesse momento aos nossos irmãos mais idosos. Irmãos, evitem sair, evitem andar pelas ruas. Mas pastor, eu preciso comprar uma coisa, pastor, eu preciso fazer isso. Evite, peça a alguém. Nós aqui da igreja, nós montamos um grupo que está à disposição para atender alguma necessidade dos irmãos da igreja. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A linha, a curva, ela tem crescido muito rápido. De ontem para hoje, no Brasil, nós tivemos aproximadamente 1.000 casos constatados do coronavírus. Nós estávamos com 5.000 e um pouquinho de casos, hoje nós já estamos com 6.000 e um pouco. O pessoal aqui do nosso Magé, da nossa Magé, já foi constatado 2 casos
oficialmente pela Prefeitura Municipal de Magé. Então eu quero pedir aos irmãos, evitem sair. Vamos manter essa quarentena, vamos manter aí a perspectiva é que o governo ele faça com que a gente esteja aí em casa mais pelo menos 15 dias. Vamos tentar fazer esse esforço para que nós possamos preservar a sua vida, a sua saúde, a minha vida, a minha saúde. Então eu quero conclamar aos irmãos, eu sei que é difícil, é extremamente difícil, mas tente fazer isso, tente manter esse período de isolamento para que as coisas possam acontecer. Mas eu não vim aqui para falar disso, eu estou usando isso para dar um alerta, eu vim aqui falar a palavra de Deus, eu vim aqui pregar esperança, eu vim aqui pregar salvação, eu vim aqui pregar que Cristo liberta, que Cristo muda a história. Foi isso que eu vim fazer aqui nesta noite. E é isso que eu quero te convidar a fazer nesse momento. Eu estou percebendo, o pessoal está chegando aí. Eu queria pedir que você que tenha um pedido de oração, você que tenha um clamor e quer colocar diante do Senhor nesse momento, pode ir digitando aí o seu pedido de oração, o seu clamor, e nós estaremos orando por você. Nós estaremos colocando o seu pedido diante do Senhor, nós estaremos colocando o seu clamor diante do Senhor nesse momento. Então você pode digitar aí e eu estarei acompanhando daqui, mencionando também o seu pedido, o seu clamor nesse nosso momento de oração, nesse nosso momento de intercessão. Estarei colocando diante do Senhor, porque, queridos, eu sempre criei, eu sempre acreditei que Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos da angústia. Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos das adversidades. E eu sei que Deus está presente comigo e com você nesse momento. Por isso que nesse momento nós estaremos fazendo o nosso momento de clamor, o nosso momento de oração, o nosso momento de colocar as nossas vidas diante do Senhor. Então você que tem um pedido, você que tem um clamor e quer digitar aí para que nós possamos acompanhar, para que nós possamos lembrar do seu pedido, do seu clamor diante do Senhor, você pode fazer isso e nós estaremos orando por você, pela sua família, pela sua saúde, pela sua casa. Nós estaremos colocando o seu pedido também diante do Senhor nesse momento. Esse é o nosso momento de oração. Eu queria te convidar aí no seu lar, aí na sua casa, onde você está, que você também pudesse baixar a sua cabeça e pudesse estar orando. Se você é católico e o que você sabe fazer é rezar, que você esteja rezando neste momento, que nós possamos estar levando o nosso pensamento ao trono da graça de Deus nesse momento. E do jeito que você sabe, e do jeito que você clama, que você possa estar orando ao Senhor e colocando diante dele o seu pedido, o seu clamor neste momento. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, através desta transmissão, nós estarmos chegando na casa de tantas pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque através dessa transmissão nós alcançamos a casa dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e o nosso desejo, o nosso objetivo nesta noite é levarmos uma palavra de salvação, é levarmos uma palavra de consolo, é levarmos uma palavra de esperança, é levarmos uma palavra, Senhor, que alcance aqueles corações que estão aflitos neste momento. Pai, por favor, venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, Senhor, à necessidade de cada um dos teus filhos. Pai amado, o Senhor conhece a situação que o mundo está passando, o Senhor conhece a situação que o Brasil está passando, e por isso, Deus, a Ti nós clamamos, e por isso diante de Ti nós colocamos o nosso clamor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a presença
bem perto de nós, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de angústia. É em Ti que nós clamamos, é em Ti que está a nossa confiança, é em Ti que está a nossa esperança. Por isso, Deus amado, receba a nossa oração, receba o nosso clamor, receba, Senhor, o culto que a Ti oferecemos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender esse vírus, eu quero repreender essa pandemia, que no nome do Senhor Jesus, que na autoridade do Teu Espírito Santo, que o Senhor ordene os Teus anjos, que eles possam trabalhar, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a enfermidade, que os Teus anjos agora alcancem a casa dos meus irmãos, alcance as casas das pessoas que estão acompanhando este vídeo, e que os Teus anjos possam guardar a cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome. Fale aos nossos corações nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser alcançados pela Tua palavra, nós queremos ser alcançados pelo Teu poder. Por favor, Deus, venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro ao nosso clamor. Clamamos a Ti, porque em Ti confiamos. Clamamos a Ti, porque a nossa esperança está no Senhor. Por favor, Pai, ouça o nosso clamor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que legal que você pôde orar conosco, que legal que você pôde acompanhar a nossa oração. E nesse momento, queridos, eu quero já partir para a palavra. Quando os cultos são realizados aqui na igreja, na quarta-feira, o que a gente faz é oração e palavra. O nosso primeiro momento é o momento de oração, e quando a gente termina o momento de oração, a gente entra na palavra, a gente entra na reflexão. E uma coisa que nesses 12 anos de ministério pastoral, Deus tem me dado a oportunidade de fazer é privar pela palavra. Às quarta-feiras eu chego aqui na igreja e nós estamos estudando às quarta-feiras na igreja o livro de João. E eu chego aqui, eu abro a Bíblia e eu participo com os irmãos da palavra. Eu tenho privado por isso. Os nossos cultos, os nossos encontros, eles precisam ser repletos da palavra de Deus. E nós temos feito isso. E hoje não vai ser diferente. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, que Deus colocou ao meu coração, para que eu pudesse estar compartilhando com você nesta noite. Na verdade, eu estava em casa e falava para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu fale com o povo hoje? Qual é a mensagem que o Senhor tem para a igreja hoje? Eu peço que o Senhor me ajude, eu peço que o Senhor me oriente, eu peço que o Senhor me dê a Tua palavra para que eu possa pregar ao povo. E aí Deus me levou a um texto muito conhecido da Sagrada Escritura. Deus me levou ao texto lá no Antigo Testamento. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Se você tem em casa a Bíblia Católica, abra ela. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, abra ela. Se você tem a Bíblia NVI, qualquer Bíblia que você tiver na sua casa, abra a sua Bíblia neste momento, para que nós possamos acompanhar a palavra, para que juntos nós possamos ser alcançados pela palavra de Deus nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração nesta noite. Eu quero compartilhar essa palavra porque Deus falou ao meu coração através desta palavra e eu quero poder compartilhar essa palavra com você nesta noite.
Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, diz-nos assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que por juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Farás então prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Como eu te disse, eu estava em casa e perguntava a Deus qual é o texto que o Senhor quer que eu traga ao povo nesta noite. Qual é o texto que o Senhor quer falar ao coração daquele povo que está lá do outro lado da telinha, daquele povo que pararam os seus afazeres de casa para juntos cultuarmos ao Senhor. Qual é o texto? Qual é o texto? Eu falava isso para Deus. E Deus me levou a pensar nesse texto de Josué. Deus me levou a debruçar-me sobre este texto de Josué. Esse texto nos fala sobre o povo de Israel. Deus chama Moisés, Deus convoca Moisés e Deus fala para Moisés: olha, Moisés, você é o líder que vai tirar o povo da escravidão do Egito e vai fazer o povo herdar uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E Moisés, então, ele aceita a convocação de Deus, ele aceita o chamado de Deus, e Moisés peregrina com o povo, Moisés caminha com o povo por muito tempo. Mas como você conhece a história, como você é sabedor da história, você sabe que Moisés, como líder do povo, ele caminha com o povo, mas ele não entra na terra prometida. Moisés morre antes de entrar na terra prometida. Mas a gente percebe que no decorrer da história, um jovem tem sido separado, um jovem tem sido criado à porta da tenda de Moisés, aprendendo com Moisés a liderar, aprendendo com Moisés a ser homem de Deus, aprendendo com Moisés a ter um coração submisso à vontade de Deus. E esse jovem é Josué. Josué é um jovem que se dispõe no seu tempo. Josué é um jovem que se destaca na sua época.
Josué é um jovem temente ao Senhor. Josué é um jovem que anda submisso à vontade do Senhor. Josué é um jovem que está debaixo da direção do Senhor. E agora Deus chama Josué, após da morte do líder Moisés, Deus chama Josué e diz assim: Josué, chegou a sua hora de liderar o povo, chegou a sua hora de conduzir o povo. No verso 1 do texto que nós lemos, Deus diz assim a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Moisés morreu, Josué. E o povo ainda não chegou na terra prometida, e o povo ainda não chegou na Canaã, na terra que mana leite e mel. Eu ainda preciso de alguém que lidere o povo até Canaã. E Moisés era esse alguém. E Deus agora coloca então Deus agora coloca Josué, desculpe-me, não Moisés, Moisés já está morto. Deus agora coloca Josué à frente do povo. Mas deixa eu te dizer, não era uma tarefa difícil, não era uma tarefa fácil liderar, como ainda hoje não é. Liderar sempre foi muito difícil. Ainda mais liderar o povo de Israel, ainda mais liderar aquele povo inúmero, povo grande, grande demais. Tinha muita gente. Josué novo, mas Deus chama Josué e Deus faz a Josué uma promessa. Deus chama Josué e Deus fala para Josué: Josué, você vai liderar o povo e eu vou estar contigo todos os dias. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te deixar na frente do povo sem a minha presença, sem o meu cuidado, sem a minha proteção. Eu estarei contigo todos os dias. Essa é a promessa que Deus faz a Josué. Aqui eu quero parar. E aí, queridos, eu quero compartilhar dessa promessa que Deus fez a Josué com você. Em meio à pandemia do coronavírus, em meio aos problemas da vida, Deus está dizendo para mim e para você: você não está sozinho, eu estou junto com você. Você não está abandonado, você não está jogado ao léu da sorte. A minha mão está sobre a tua vida, a minha mão está sobre a sua casa, a minha mão está sobre a sua família, e eu estou com você. Porque essa foi a promessa que ele fez a Josué. Ele disse para Josué: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué e disse: dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu prometi aos filhos de Israel. E aí ele diz assim: todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Queridos, eu quero que você preste atenção numa coisa. A gente tem vivido um tempo dos pregadores da prosperidade. A gente tem vivido um tempo dos pregadores que dizem que mal não vão chegar à nossa tenda, que isso não vai acontecer, que aquilo não vai acontecer. Peraí. Quando Deus chama Josué e manda Josué conduzir o povo, Deus não falou com Josué que ele não teria problemas. Deus não falou com Josué que ele não teria lutas. Deus não falou com Josué que ele não teria adversidades, que ele não teria adversários para enfrentar. Pelo contrário, quando Deus fala com Josué e manda ele ser forte, e manda ele não ter medo, Deus está dizendo: Josué, problemas vão ter. Josué, dificuldades vão ter. Josué, a vida será assolada. Mas eu vou estar contigo, Josué. Essa é a promessa de Deus a Josué.
E eu quero te dizer que esta mesma promessa de Deus a Josué, ela se estende a mim e a você. Deus está conosco. Deus não disse que nós não teríamos problemas. Deus não disse que nós não teríamos dificuldade. Deus não disse que nós não passaríamos por crise. Pelo contrário, Deus disse que nós teríamos problema, Deus disse que nós teríamos dificuldade, mas Ele também disse: eu vos enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Ele nos disse. Ele nos fez promessa do Espírito Santo, está comigo e contigo todos os dias. Por isso, querido, eu quero te dizer nesta noite: problemas nós teremos, dificuldades nós teremos, mas nós também temos um Deus que nos acompanha em meio aos problemas e em meio às dificuldades. Ele diz para Josué no verso 4 do texto que nós lemos: desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o mar grande, o poente do sol será o vosso limite. Deus diz para Josué assim: Josué, olha toda essa extensão, olha toda essa terra, aí será o seu limite. Mas Josué, eu quero te dizer uma coisa. Deus disse para Josué: Josué, você precisa confiar na minha palavra. Josué, você precisa crer no meu poder. E eu quero dizer para você nesta noite: você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa crer no poder de Deus. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, creia, confia que Deus tem o melhor para você. Quando a gente chega no verso 5 do texto que nós lemos, a palavra de Deus diz assim: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus disse para Josué: Josué, eu não vou te deixar. Josué, eu não vou te desamparar. Sabe, queridos, Deus está dizendo para você nesta noite: em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu estou contigo todos os dias. Mas sabe qual é a realidade? Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, mas muitas das vezes nós é quem deixamos de confiar em Deus. Nós é quem achamos que Deus nos desamparou. Nós é quem achamos que Deus nos abandonou. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara. No final do verso 5, ele diz: serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Mas aí, queridos, a gente entra agora numa outra parte do texto. Deus, na primeira parte do texto, Deus faz uma promessa a Moisés, a Josué. Deus chama Josué, Deus faz a ele uma promessa e fala assim: olha, Moisés é morto e agora você que vai liderar o povo, vai nessa sua força, eu estou contigo. Mas na segunda parte, quando a gente entra no capítulo, no versículo 6, Deus começa a falar para Moisés assim: ser forte e corajoso. Por que Deus manda por que Deus manda Josué ser forte? Por que Deus manda Josué ser corajoso? Será que eu precisaria mandar alguém ser forte se o que ele fosse enfrentar fosse fácil demais? Será que eu precisaria mandar alguém ser corajoso se aquilo que ele fosse enfrentar não causasse medo? Deus está falando para Josué para que ele seja forte, para que ele seja corajoso, porque o que ele ia enfrentar iria trazer a ele medo. O que ele ia enfrentar iria trazer a ele problemas, dificuldades.
Mas Deus está dizendo para ele assim: ser forte e corajoso. Essa palavra que eu quero deixar com você nesta noite. Quando você liga a sua televisão e vê a reportagem, o índice crescendo, mais pessoas morrendo, Deus está dizendo para mim e para você: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Ser forte e corajoso, porque eu estou ao seu lado. Ser forte e corajoso, porque eu não te abandono. É isso que Deus está dizendo a Josué. Ser forte e corajoso, Josué. O texto continua: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Ser forte e corajoso, Josué, porque este povo não vai morrer no meio do caminho antes que eu cumpra a promessa que fiz aos seus pais. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Ser forte e corajoso, porque Deus está guardando a minha vida e a sua vida. Ser forte e corajoso, porque Deus ainda tem planos na minha vida e na sua vida. Há uns 15 dias atrás, eu fui visitar o irmão Milton. Irmão Milton está acamado, membro da nossa igreja. Há uns 15 dias atrás eu fui visitar o irmão Milton. E cheguei lá, eu podia conversar com a sua neta, filha, a Jaqueline. E nós conversávamos, e eu via o irmão Milton deitado naquela cama, e eu dizia para Jaqueline: Jaqueline, sabe por que Deus ainda não levou o irmão Milton? Porque Deus ainda tem plano na vida do irmão Milton. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus tem nos guardado, Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado da sua vida, porque Deus ainda tem plano na minha vida e na sua vida. Deus disse a Josué: Josué, você vai fazer este povo herdar a terra que eu prometi dar aos seus pais. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? A promessa que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, ela vai se cumprir. Creia nisso. Viva esta realidade. Viva esta palavra. O texto continua. E eu queria que você prestasse atenção. 3 vezes, Deus diz a Josué: ser forte. 3 vezes Deus diz a Josué: seja corajoso. 3 vezes Deus diz a Josué: não desanime, permaneça firme, permaneça constante. Sabe, queridos, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: ser forte. Quando a gente vai ao verso 7 do texto, o verso 7 vai dizer assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. Aqui eu quero parar de novo. Sabe o que Deus está dizendo a Josué? Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. Mas Josué, não se aparta do livro da lei. Josué, medita no livro da lei. Josué, se alimente do livro da lei. Josué, gasta tempo no livro da lei. Josué, se debruce sobre o livro da lei. Sabe, queridos, eu quero dizer para você nesta noite, esse tempo de quarentena, esse tempo que nós estamos presos dentro da nossa casa, se debruce no livro da lei. Coma a palavra, se alimente da palavra, busque a palavra, porque na palavra nós encontramos refrigério para o nosso coração. Na palavra nós encontramos o óleo da unção sobre nossas vidas. Na palavra nós encontramos o bálsamo sobre a nossa vida. É tempo de nos debruçar sobre a palavra de Deus. Eu quero te fazer um desafio. Tente ler pelo menos um capítulo da Bíblia nesse tempo de quarentena. Você está em casa, desliga um pouco a televisão, leia a Bíblia. É isso que Deus disse para Josué.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, queridos, a Bíblia tem resposta para tudo que nós estamos vivendo. A Bíblia tem resposta para todo esse caos que o mundo está inserido. A Bíblia tem resposta. É isso que Deus disse para Josué. Josué, não se desvie da palavra. Josué, se debruce na palavra. Josué, leia a palavra, a palavra. E isso eu quero dizer para você nesta noite. O texto continua. Não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. A receita que Deus dá a Josué para que ele pudesse passar por aquela liderança, por aquele tempo difícil, é que ele se debruçasse na palavra, que ele fosse um homem forte, não forte em força, não forte na estrutura física, mas forte espiritualmente. Deus está dizendo para ele, não se amedronte, não tenha medo, eu sou contigo, eu te dirijo, eu caminho com você, eu estou ao seu lado. Deus está dizendo para você nesta noite, tão somente ser forte e corajoso. Deus finaliza a palavra dele a Moisés nesse primeiro momento no verso 8. Olha o que Deus diz a Moisés no verso 8. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Por que Deus fala 3 vezes com Moisés, no mesmo texto, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso? Sabe por quê? Porque o tempo que Josué estava enfrentando era tempo de ser forte e corajoso. Sabe por que Deus está dizendo ao meu coração, para que eu possa dizer para você nesta noite, ser forte e corajoso? Porque o tempo que nós estamos enfrentando é tempo de sermos forte e corajoso. Essa é a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Ser forte e corajoso. Não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. A palavra de Deus nesta noite ao nosso coração é que Deus vai estar contigo aonde você andar. Seja qual o problema que você estiver enfrentando, seja qual o problema que você estiver sendo assolado, Deus estará contigo em todos os momentos da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele está contigo sempre. Fique com essa palavra nesta noite. Ser forte e corajoso. Que Deus possa abençoar ao seu coração e que Ele possa completar essa palavra no seu coração, na sua vida, e que você seja alcançado pela força e pelo poder do Senhor na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu vou encerrar essa minha palavra, eu vou encerrar o nosso culto orando ao Senhor. Quero te convidar a fazer isso comigo mais uma vez. Deus, nós te louvamos. Deus, muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado pelo seu amor. E neste momento eu quero te agradecer pela sua palavra aos nossos corações. Deus, muito obrigado por cada uma pessoa que estava aqui ouvindo esta palavra. A palavra possa ter chegado a cada um dos teus filhos. Que essa palavra possa ter chegado a cada coração. Usa-nos para o teu louvor, usa-nos para a tua glória, manifeste o teu poder em nossas vidas. É o que nós te pedimos,
e agradecidos somos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você ter estado conosco. Muito obrigado por esta palavra ter te alcançado. Eu quero te pedir desculpa por alguns problemas técnicos. Eu não tenho muita habilidade com a tecnologia, e esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que Deus tem me permitido pastorear, tem sido tempo difícil, que nós temos precisado aprender, a mexer com a tecnologia. Então, alguns problemas, você me perdoe. Quero dizer aos irmãos da igreja, os irmãos membros da nossa igreja: irmãos, nós ainda não teremos culto no domingo. Nós ainda não nos reuniremos no próximo domingo. Que pena, que desejo de estar reunido com a igreja, mas ainda não vai ser esse domingo. Nós vamos manter os irmãos informados, mediante as informações que nós tivermos dos órgãos de saúde, da organização de saúde, do SUS, do ministro da Saúde, quero melhor dizer. Nós estaremos mantendo os irmãos informados de quando nós estaremos retornando às nossas atividades. Quero uma outra questão, quero deixar para os irmãos da igreja. Nós estamos juntos. Se você tiver uma dificuldade nesse tempo de crise, se você tiver algum problema nesse tempo de crise, pode ligar, me mande uma mensagem, ligue para mim, porque a nossa igreja vai de encontro a você. Nós estamos em quarentena, mas se você estiver precisando, nós vamos de encontro a você, atender a sua necessidade, cuidar de cada um de vocês, porque para isso que Deus nos chamou. Que Ele nos abençoe. Receba um grande abraço virtual, e que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.